Olá, meus amados e queridos irmãos, amantes das Escrituras Sagradas. Eu sou o Pastor Edinho e esse é o meu canal Teologia e Graça na Veia. Eu quero comentar com os irmãos sobre o Apocalipse, que está dentro desse livro, Visão Panorâmica do Novo Testamento, volume 2, que fala das epístolas e Apocalipse. Nós já comentamos com alguns alunos sobre as epístolas, eu quero comentar hoje nesse vídeo sobre o Apocalipse, fornecido pela FAESP, Faculdade Evangélica do Estado de São Paulo, vinculado à nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em São Paulo, onde temos muitos núcleos espalhados nos nossos setores e campos de São Paulo e Grande São Paulo, onde eu tenho certeza que tem muitos alunos aprendendo o curso básico de teologia. Com esse vídeo eu quero compartilhar com você algumas verdades sobre o Apocalipse. E antes de iniciar, de começar, peço para você se inscrever no meu canal, compartilhe, divulgue, me ajude a espalhar esta mensagem e levar esse conhecimento para mais irmãos, novos alunos. Nos ajude, de graça recebeste, de graça dai. Deus abençoe os nossos irmãos. Pois bem, o Apocalipse, como está dentro desse nosso livro, que está especialmente na página 150, começa na página 150 desse livro, que é o livro fornecido pela FAESP, do curso básico, que os alunos têm em mãos. A página 150 vai falar do Apocalipse. Coisa importantíssima, irmão. O Apocalipse ele tem 22 capítulos. Dos 22 capítulos fala da igreja que estava na terra na época que João escreveu e recebeu a revelação e escreveu. Também fala de um tempo vindouro, fala de um período de juízo sobre a humanidade e as nações e sobre os ímpios, né? Sobre o adversário também, não é? Mas fala de uma igreja invisível que foi arrebatada e que ela adentrou no céu para as bodas do Cordeiro. Há divergências e opiniões contrárias, teológicas, ponto de vista diferente. O mais comum é pré-tribulacionista e pós-tribulacionista. Há quem acredita que defende, a sua maioria que defende, que é a nossa linha de pré-tribulacionista, que acredita que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Já uma tese que muitos defensores, não muitos, mas existem, não é, que acreditam que a igreja passará pela grande tribulação. Em primeiro lugar, o Apocalipse fala da igreja, não é? E tem coisas que a Bíblia ela não é esclarecida, ela não te traz muita clareza, mas te traz uma percepção extraordinária. Deus chama a sua igreja, Cristo constitui a sua igreja e a chama coloca como noiva, né? E no capítulo 19 diz que ela entra e recebe um vestido, a noiva se apronta para as bodas do Cordeiro, né? Então você vê uma forma carinhosa de Cristo chamar a sua igreja de noiva e deixar ela na grande tribulação é muito esquisito, é muito estranho, né? Mas vamos voltar para o Apocalipse no total. Os 22 capítulos, primeiro, começa também falando de uma igreja, das igrejas que estavam na Ásia, que são 7 igrejas. Eu costumo dizer que no Apocalipse tem 8 igrejas, 7 na Ásia e uma que foi arrebatada, não é? Das 7 igrejas, o Senhor fala das obras, né? Em todas elas o Senhor conhece as suas obras. Então você observa que o Senhor ele faz uma advertência, elogiando as igrejas, né? Mas também falando onde ela errou, ou onde ela estava deixando a desejar, as 7 igrejas, não é? E no começo do capítulo 4 começa dizendo: João, depois destas coisas, escreve as coisas que hão de acontecer. Ou seja, no meu ponto de vista, a escatologia, o tempo vindouro e futuro começa a partir do capítulo 4, observando, não é? E nós vamos comentar sobre isso já já. Então tá, quando ele fala das igrejas, no final de cada uma, a palavra diz assim, versículos diz assim: quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Então, do capítulo 4 depois até o capítulo 22, esse versículo desaparece. Então, significa, dá a entender que há uma igreja que foi arrebatada, não é? E observamos só no capítulo 13 que no versículo 6 diz assim: quem tem ouvidos, ouça. Cadê a palavra? Quem tem ouvidos, ouça. Cadê a palavra Espírito? Cadê a palavra igrejas? Então significa que ela subiu, não é? Aí observamos o autor, primeiro que Apocalipse significa, né, na palavra grego, apocalipsis, né,
vai significar para nós revelação, né? Uma ação de descoberta, ação de descobrir, não é? O livro de Apocalipse ele é baseado também, não é? A base dele vem com uma explanação lá do capítulo 24, né? Também, que é um livro que a gente chama o Evangelho Escatológico, 24 de Mateus, né? E observamos que a base do livro do Apocalipse é puxando dentro lá do capítulo 24 de Mateus, né? Inclusive, o escritor do Evangelho de Jesus em Mateus, ele pega algumas figuras lá do livro de Daniel e de Ezequiel. Então você observa o seguinte, o livro do profeta Daniel e Ezequiel, eles profetizam, não é para a igreja. Não tinha igreja, como que vai profetizar para a igreja? A profecia de Daniel e de Ezequiel é para os judeus, é para Israel, não é para a igreja. Por isso que no Evangelho do Senhor Jesus em Mateus, aquela escrita foram para os judeus, mas é para a igreja, os irmãos convertidos, os judeus ali, a igreja, né, que estava iniciando ali no caso, né, na pessoa de Jesus, né? Então você observa, quando ele usa Mateus ali 24, está falando de tudo que aconteceu, uma coisa futura, não é? Que é o que nós vimos hoje, né, nos princípios de dores, muitas coisas que a gente viu que está em Mateus 24 está acontecendo. Então, no Evangelho, a escrita já é para a igreja. Agora, as figuras de Daniel e Ezequiel, as profecias, não é para a igreja, é para Israel. Mas o Evangelho de Mateus já aponta para a igreja, né? Então, porque o Antigo Testamento aponta para Cristo e Cristo aponta para a igreja. Vou repetir isso aqui, aluno e professor, guarde isso. O Antigo Testamento aponta, ele é transitório, como diz em Hebreus, ele é transitório, ele é figura do novo, ele é transitório a Cristo. E Cristo aponta para a sua igreja, não é? E o Apocalipse aponta o futuro da igreja e o futuro de Israel. Bênção demais, não é? O autor dos 22 capítulos de Apocalipse é o apóstolo João, que escreveu, não é, o Evangelho e as 3 epístolas. João já estava bem avançado de idade, no período da década de 70 depois de Cristo, por Império de Roma, por Imperador Nero, toda aquela situação de que a perseguição que teve em Jerusalém, pós esse episódio de reconstrução, João foi poupado a sua vida, mas ele foi transportado para a ilha de Patmos, um lugar obscuro, né? De muitos animais, uma ilha, né? Perto de uma região marítima. E João foi colocado com propósito ali para ser esquecido, na verdade, né? E de alguns lugares que eram levadas pessoas para esse lugar. Há um comentário de autoridades, pessoas notáveis, que era levado para esse lugar para ser esquecido mesmo, né? E foi exatamente onde Cristo se revelou para João, o Apocalipse, na revelação, lá na ilha de Patmos, né? Até porque no primeiro versículo, ele fala em Apocalipse capítulo 1, revelação de Jesus que Deus deu para mostrar ao seu servo as coisas que breve hão de acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou seu servo João, a qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto tudo o que ele viu. Então, o autor é João, não é o apóstolo. Dentro da sua lição, na página 153, qual o destino? Ele escreveu isso para as igrejas da Ásia, né? O endereço eram as igrejas da Ásia, né? João ele recebe isso na ilha de Patmos, mas depois, sobre o Império Romano, por Domiciano, no ano 85 depois de Cristo, que ele é autorizado a voltar para Éfeso, né? Para Éfeso, melhor dizendo, e foi lá que ele escreveu, né? Que ele publicou o Apocalipse para as igrejas da Ásia, né? Há quem diga que João escreveu isso especificamente para a igreja. Não, escreveu isso para as igrejas da Ásia, porque essas igrejas ainda
elas eram evidentes, existiam na região da Ásia Menor. Tanto é que a primeira, a igreja de Éfeso, onde ele estava, ele escreveu, foi a primeira a ser transmitida o Apocalipse, né? E foi transmitido o Apocalipse. Então, você observa depois as demais igrejas, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia, Sardes, né? Esmirna, né? E aí, todas as 7 igrejas, né? Outra coisa, a data, né? Fala 85, 86 depois de Cristo, né? Há diversas interpretações, como eu falei, de pré-tribulacionistas e pós-tribulacionistas, né? Nós já comentamos sobre isso. Mas há uma linha de comentários, de interpretações, que é muito conhecida, está na página 154, preteristas, historicista, idealista e futurista, né? Preterista, que diz que tá, tudo no Apocalipse já se cumpriu, já aconteceu, né? Que tudo isso foi na época da destruição de Jerusalém pelo Império Romano. Então essa é a preterista, né? Historicista diz que a revelação do livro não se cumprir no decorrer da história, vai se cumprir após a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, né? Então o Senhor Jesus virá buscar a igreja e o Apocalipse vai desenrolar, que é o que nós acreditamos, né? O Apocalipse vai se cumprir, né? E eu costumo dizer que o Deus tira a sua noiva, Deus tira o sal e a luz da terra, tira a sua igreja e o Apocalipse vai se cumprir para punir, não, mas para tratar Israel, para se tratar o ímpio, as nações, não é? E a igreja não tem nada a ver com isso, no nosso ponto de vista. A igreja, ela é tirada, né? E aí vai vir um tratamento, o Apocalipse vai se cumprir também sobre a terra. E a igreja estará 7 anos na bodas do Cordeiro. Eu vou explicar um segredo extraordinário do Apocalipse. Não saia desse vídeo e compartilhe. Depois tem a terceira, que é idealista. Diz que a revelação do livro, do Apocalipse, não descreve evento específico, mas princípios espirituais que aplicam a toda a história da igreja. Já está acontecendo, que é tudo espiritual, né? E futurista, né? Que diz que praticamente foi tudo no Apocalipse, já vem acontecendo, no final antecede a volta de Cristo, né? Ainda se cumprindo, né? Diz que praticamente tudo que foi dito no Apocalipse ainda será cumprido em um período final que antecede a volta de Cristo, ou seja, então a igreja passa pela grande tribulação, então vai acontecer tudo isso e é o que antecede a volta de Cristo para buscar a sua igreja. Então, nesse caso, futuristas entende que a igreja passará pela grande tribulação. É isso, na página 154. Qual o objetivo do livro? Na página 155, não é? Pontuar alguns segredos, né, sobre a igreja compreender corretamente. É muito importante, né, estudar o Apocalipse, né? Primeiro que você tem que buscar história no Antigo Testamento, você vem apontando para Israel, para o teu povo, os vieram para os seus e os seus não o reconheceram, então os gentios, nós somos os gentios, né? E Jesus fala assim, vieram para os seus não o aceitaram, né? O rejeitaram. Então o Senhor alcançou os gentios e constituiu a sua igreja, dizendo, as portas do inferno contra ela não prevalecerão, não é? Que somos nós, né, amantes, e reconhecemos Cristo como o Messias que os judeus aguardam, que eles não reconhecem, né? O reconhecem como um profeta e um homem comum, mas para nós ele é o Cristo, é o Salvador, ele é o Messias, ele é a terceira pessoa da Trindade, ele é o Filho amado, ele é Deus vivo, não é? Para a glória do nome dele. Então, ajuda a igreja a compreender que há um tempo vindouro, que há um futuro. Qual o propósito do Apocalipse? Há um futuro. Por que você tem que estudar o Apocalipse? Professor, aluno, amante das Escrituras, né? Tem muitas mensagens hoje motivacionais, mensagem do já, do agora, mensagem do viver bem aqui, viver bem nessa terra, mas existe o Apocalipse indica um futuro da igreja, um novo céu, nova terra, né? A eternidade, as bodas do Cordeiro, a honra, reinar com Cristo, né? É um período de gozo e de triunfo eterno para nós. Isso tem que ser pregado nas igrejas, né? Isso é importante também, que orienta a igreja e o capacita a igreja a viver bem, de forma saudável, aguardando a vinda do Senhor Jesus para buscá-la, né?
para trazer entendimento que a igreja é a noiva, que a igreja foi preparada e ela está sendo conservada pelo Espírito Santo para a chegada, para o encontro com o noivo, né? E isso é importante, precisa ser pregado isso, né? A vitória de Cristo junto com a sua igreja para a humanidade, né? Grande vitória no reino de Deus, essa é a grande verdade, né? Então, você vai observar dentro do Apocalipse que ele fala para as igrejas, né? E depois ele fala, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? E depois não aparece mais, porque a igreja foi arrebatada. No capítulo 4, então, começa a falar escatologia, né? No capítulo 4 começa, então, a falar exatamente, mostra os tronos, os 24 anciãos, não é? No capítulo 5 fala o selo, quem é digno de abrir os selos, né? Capítulo 6 fala da abertura dos selos, né? No capítulo 7 fala das testemunhas, né? Dos mártires, melhor dizendo, né? Capítulo 8 e capítulo 9 fala das trombetas, é um período de juízo, não é? Selos, trombetas e taças, guarda isso. Selos, trombetas e taças são período de juízos aqui na terra, mas a igreja não estará. É muito incoerente na nossa percepção colocar a igreja e passar por tudo isso, né? E chamá-la de noiva, né? Ela guardar, conservar a sua fé, combater o bom combate, manter-se santo, separado e irrepreensível, batalhar pela salvação todos os dias, mas passar por um período desse tão difícil de juízo, ser punida, né? Vai punir a noiva nesse período de juízos, né? Então, selos, trombetas e taças são período de juízos, mas não é para a igreja. Mas voltando, então no capítulo 7 e 8 fala das trombetas, não é? No capítulo 7 fala dos mártires, né? Capítulo 8 e capítulo 9, as trombetas. Aí lá no capítulo 10, nós vemos João e eu comendo o livro, né? Capítulo 11, as duas testemunhas, né? E lá no capítulo 12, a mulher e o dragão. No capítulo 13, as duas bestas, né? Uma que emerge do mar e uma que vem da terra, né? Fala de poder religioso e fala de poder político, né? Que vai agir no período da grande tribulação. E a igreja não estará aqui na grande tribulação, é isso que é importante. E no capítulo 14 fala dos mártires, os fiéis no Monte Sião com Cristo também, né? Aí lá no capítulo 14, né? Que fala isso. No capítulo 15, o capítulo 16 fala das taças, né? E no capítulo 17, um período de acerto de conta com a falsa religião, a grande prostituta, a falsa religião espalhada no mundo, hein? Misericórdia, hein? E lá no capítulo 18 fala da queda da grande Babilônia, né? E fala de sistema de governo corrupto e tal. Aí só no capítulo 19 que mostra a igreja entrando no céu. Pastor, por que tudo isso? Porque o Apocalipse do capítulo 4 até o capítulo 22, até o capítulo 20, melhor dizendo, ele não está em ordem cronológica, né? Mas por quê? Porque mostra só no capítulo 19 a igreja chegando, né? Que diz, alegremos e regozijemo-nos que é chegada as bodas do Cordeiro. Então mostra uma igreja entrando, né? E ela recebe, né? Foi-lhe dado um vestido de linho finíssimo, e a esposa se aprontou, né? E ela senta na mesa das bodas do Cordeiro, né? Em Lucas capítulo 12, 37, vai dizer dos bem-aventurados, né? Que são chamados à ceia, né? Que ele cingirá, né? E servirá. A Bíblia diz em Lucas 12, 37. Ele nos servirá. Então a igreja sobe, ela recebe a recompensa, no capítulo 19, ela recebe a recompensa, ela recebe o vestido, se veste, né? Ela entra no gozo, no triunfo, né? Adorando o nome do Senhor, que diz o texto, versículo 8, alegremos e regozijemos, porque é chegada as bodas do Cordeiro. Então ela entra, e Lucas 12, 37 fala que ele nos servirá, então ele vai cingir, vai arrumar, ajeitar a gente lá, e vamos ser servidos pelo Mestre Jesus. Vestido, né? Tremendo, né? Que honra, né? E quem vai sentar nessa mesa, né? Mateus 8 e 11 vai dizer, virão muitos do Oriente e do Ocidente, sentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus.
Eita, vai ser tremendo, vai ser maravilhoso, né? Por isso que é importante estudar a Bíblia Sagrada. Então, nós só entramos no capítulo 19, no final. Também no capítulo 19, depois mostra ela, no final, lá no capítulo 20, mostra ela voltando com Cristo para Deus, na pessoa do teu filho amado Jesus, pelejar por Israel, no período da grande tribulação, né? Para prender Satanás por 1000 anos, né? E instaurar o milênio com a igreja e governar com a igreja durante 1000 anos. E no final do capítulo 20, o juízo final, né? Solta Satanás para julgá-lo, ele e os ímpios, né? E também para depois prendê-lo também, aliás, julgá-lo, ele solta, julga, né? E tem o juízo final. E no capítulo 21 do Apocalipse, para nós, extraordinário isso aqui, né? No capítulo 21 vai mostrar o fim do império maligno, né? E final dos tempos, né? Lá, né? E no novo céu, nova terra, nova Jerusalém. E o capítulo 21 e o capítulo 22 faz uma conexão do estado eterno, né? Então, o Apocalipse são 22 capítulos e esse é o resumo para você. Estude o Apocalipse. Tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Glória ao teu nome, Jesus. Que Deus vos abençoe e compartilhe esse vídeo, divulgue, se inscreva no meu canal. Boa aula para os nossos irmãos e certamente teremos mais aulas, será trazido muito esclarecimento do Apocalipse para vocês. Deus abençoe, em nome de Jesus.